E fala, meus Bitcoiners! Cara, Bitcoin é acima dos 30 mil dólares por conta de uma reviravolta no mercado. Nas próximas horas, a Grayscale pode estar anunciando uma novidade que vai mudar tudo o que a gente está esperando do mercado. Além do mais, nas últimas 24 horas, o presidente do Banco Central, Jerome Powell, fez uma coletiva ao vivo falando sobre as perspectivas de aumento da taxa de juros, e isso está fazendo o mercado todo ir na loucura. Bitcoin subindo pra caramba, rompendo os 30 mil dólares, preenchendo toda aquela rejeição que ele fez no começo da semana. Então fica comigo que logo depois da vinheta eu vou te explicar tudo o que você precisa saber e o que você precisa estar preparado e fazendo nesse exato momento. Começando com notícias, Grayscale diz que seu ETF de Bitcoin será aprovado e que haverá novidades hoje, na sexta-feira. Quem confirmou isso foi o diretor jurídico da empresa, o Craig Same, onde ele disse que hoje, sexta-feira, vai ser anunciado novidades, certo? E é por isso que o mercado está tão ansioso, porque daqui a algumas horas a Grayscale está para anunciar uma coisa que ninguém sabe e expectativas estão sendo criadas. Vale falar que ele confirmou que a aprovação do ETF vai acontecer, certo? É apenas uma questão de tempo, mas ele disse que não tem uma data certa. A data ela é incerta para essa aprovação. Então pode ser que essas novidades não sejam aí referentes ao ETF, mas isso não faz o mercado deixar de subir, né? O Bitcoin já está aí próximo aos seus 30 mil dólares, olha só essa alta que a gente está tendo. E além do mais, nas últimas 24 horas a Grayscale também entrou com um pedido para um novo ETF de Bitcoin à vista lá na Nasdaq, lá na NYSE, desculpa, que é a bolsa de valores tradicional dos Estados Unidos, que fica lá em Wall Street. Então, ele fez um processo, né, a Grayscale, a empresa aqui que a gente está falando, abriu um novo processo contra a SEC, e esse novo registro, ele quer justamente converter o seu fundo GBTC, que já é o fundo que está lá dentro da Bolsa de Valores americana, em um ETF de Bitcoin. E qual que é a grande questão aqui? Principalmente quando se trata desse anúncio de hoje. Hoje fazem exatamente 7 dias que a SEC não quis dar entrada no processo, e eu passei isso aqui no canal. O processo jurídico onde a Grayscale venceu contra a SEC. Então, consequentemente, né, a gente, desde sexta-feira passada, passou por um processo de 7 dias corridos para saber o que a SEC vai estar respondendo. E essa novidade da Grayscale nessa sexta-feira coincide justamente com essa data de 7 dias após a SEC não ter dado aí entrada no pedido. Então hoje é um dia de emoções, certo? O mercado já está precificando uma possível alta ou novidades com relação ao ETF. Então toma muito cuidado, porque se as notícias não forem relacionadas ao ETF, a gente pode ter movimentos de queda e mais volatilidade, igual já está tendo. Além do mais, vale ressaltar que o Powell, presidente do Banco Central americano, fez uma coletiva ontem, uma entrevista ao vivo, onde ele falou muita coisa importante, principalmente sobre a possibilidade de uma nova alta na taxa de juros nos Estados Unidos. Segundo ele, os juros vão permanecer no patamar elevado até que o Fed tenha certeza que a inflação volte. Então, às vezes, a questão não é nem aumento na taxa de juros, e sim a taxa de juros continuar alta do jeito que está. Segundo ele, o mercado de trabalho e a economia continuam muito aquecidos, o que pode resultar em possivelmente mais elevação na taxa de juros. Mas algo que ele falou também que é importante é que ele disse que o Banco Central vai atuar com cautela, uma vez que a gente teve toda aquela questão ali de crise bancária, certo? Então a gente está aqui com o nosso contador aqui de contagem regressiva, né, para FONC, quando tem um aumento na taxa de juros, e a gente vê que 98,4% do mercado acredita que não vai ter aumento, enquanto 1,16% acreditam que vai ter uma queda na taxa de juros, sendo que o presidente do Banco Central disse exatamente o contrário na coletiva de ontem. Então tomem muito cuidado, tá? Eu acho que, como eu sempre falo, né, os focos principais aqui da macroeconomia e dos fundamentos agora para o Bitcoin, para as criptomoedas, são taxa de juros e o ETF de Bitcoin. E por isso que essa sexta-feira ela pode ser muito volátil, certo? Porque pode ter a precificação do discurso do Powell, onde ele falou que pode ter uma nova alta na taxa de juros, e
a gente está vendo as pessoas começarem a ficar otimistas, onde ou não vai ter alta ou vai ter redução. Então essa é a primeira coisa para a gente ficar atento. E a segunda coisa é justamente as novidades aí que a Grayscale podem estar trazendo, né, para a gente aí ao longo das próximas horas no dia de hoje. Se eles não falarem nada sobre o ETF, ou se eles derem indício que o ETF não vai sair por agora, toda essa alta que está acontecendo nesse exato momento, ela pode ser revertida, certo? Então agora, para não tomar muito tempo, vamos falar aí de análise, porque o Bitcoin ele tá assim numa região acima dos topos prévios. Eu acho isso muito saudável. Como eu falei para vocês, é necessário a gente ver fechamentos acima dos 30k para a gente ter uma possibilidade de alta, mas eu já acho interessantíssimo que a gente conseguiu preencher toda aquela região de rejeição, certo? Significa que todas as ordens de venda que estavam aqui eventualmente foram preenchidas, mas isso não tira o peso da gente ainda estar numa região de resistência. Olha o tanto de ordem de venda que a gente tem lá na região dos 31k. Vale falar também que a gente não tem interesse comprador agora nesse exato momento. Fato que justifica essa rejeição. A gente superou o nível psicológico dos 30k, mas o preço não conseguiu se manter acima. A gente superou também a região de rejeição. Então, assim, teoricamente, a gente está em um ponto onde não tem aquele tanto de força vendedora igual teve na rejeição dos 30k na segunda-feira. Porém, o preço ele não está conseguindo se manter acima dos 30, tá? Então isso é muito perigoso, isso significa euforia, FOMO do mercado, não temos força compradora agora nesse exato momento. Então já de cara, se você está muito posicionado em Bitcoin, faz uma parcial, coloca um pouquinho de dinheiro no bolso. A gente vai ter o anúncio da Grayscale daqui a pouquinho, né? Daqui a algumas horas. Eles não falaram que horas que esse anúncio vai ser, mas que vai sair agora nessa sexta-feira. E se esse anúncio não for referente ao ETF de Bitcoin, pode ser que a gente veja quedas, tá? No mais, o que a gente pode ver aqui no gráfico? Rompemos a região aqui de máxima dos 30 mil dólares, tá? O preço ele passou dos 30k, onde em teoria a gente tinha muita ordem. E olha só, ele passou e não confirmou esse rompimento, o que reforça a força da resistência acima dos 30 mil dólares. Você precisa tomar cuidado. Outra coisa que a gente precisa ficar de olho é em possíveis divergências de preço, tá? No RSI. Porque se a gente tiver uma pequena queda aqui na rejeição, ó, se o RSI cair um pouquinho, deixa eu até ligar aqui o RSI Levels para a gente ter uma estimativa. Vamos ver onde que a sobrecompra abaixa aqui, ó. Ó, se o preço voltar aqui próximo aos 29.500 e tiver um fechamento aqui no 4 horas próximo a isso, e a gente coincidir, né, de estar fazendo um topo, a gente vai ter uma divergência de baixa no RSI aqui no gráfico de 4 horas, o que é algo bem expressivo para o mercado. Por isso que eu estou falando, agora você não pode comprar de jeito nenhum. A gente está em pontos de resistência fortíssima, tá? A gente está numa região onde o Bitcoin ele fez as máximas do ano. A região entre os 30 e os 32 mil dólares é a resistência mais forte que a gente tem, com exceção do topo histórico. Vocês vão lembrar desse gráfico que eu passava aqui, né, há um tempão, onde eu traçava essa linha aqui, ó, e falava justamente isso. A região dos 30 mil dólares é uma região que a gente testou como pontos de suporte e resistência várias vezes na história, e a gente pode estar testando aqui nesse exato momento. E como a gente já está subindo desde os 26 mil dólares, olha só essa alta toda que a gente está fazendo aqui, sem fazer grandes fundos ascendentes expressivos, cara, eventualmente tem menos comprador aqui. Certo? Se tem menos comprador, a gente tem menos força para poder tá levando. Então, quanto mais o preço subir sem fazer fundos ascendentes, mais interessado eu vou estar fazendo, eu vou estar interessado em fazer parciais. E por último, né, o nosso sentimento do mercado, que ao meu ver está maravilhoso. A gente tem muita sardinha shortando Bitcoin nesse exato momento. Então, o que você não pode fazer? Primeiro, comprar Bitcoin agora, porque está numa região de resistência, está numa região de topo. E segundo, você também não vai shortar o Bitcoin. Olha o tanto de gente que está shortando. A gente está com o Open Interest, que eu diria que é o maior dos últimos meses e quem sabe até agora desse ano, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar um gráfico maior aqui que carrega o Open Interest. Olha só. Desde junho a gente não vê o Open Interest tão alto igual ele está aqui agora, e isso é extremamente
perigoso, certo? Se você é uma pessoa que está em short, toma muito cuidado, porque se a gente continuar rompendo topos, a gente vai ter mais liquidez para o preço continuar subindo, né? Inclusive, ao meu ver, o motivo pelo qual a gente está tendo essa alta tão forte desse jeito é porque a maior parte do mercado está apostando na queda, e quando isso acontece, se o mercado continuar subindo, a gente vai ter liquidez, pessoas sendo liquidadas, stops sendo acionados, o que faz com que essa alta por conta de especulação continue, tá? Então, falei isso tudo, já dei o contexto aqui de todo o cenário, agora eu vou te falar o que você precisa fazer nesse exato momento, o que eu tô fazendo, no caso, né? Eu não tô aqui pra te aconselhar nada que eu falo aqui é um conselho de investimento, viu, galera? É simplesmente a minha análise do mercado. Bom, primeiramente, o Bitcoin, ele tá numa região muito forte de resistência, então o que eu estou fazendo é parcial, tá? Eu já fiz uma parcialzinha aqui próxima aos 30 mil dólares para garantir um pouquinho desse lucro, dessa alta que o preço vem fazendo, certo? E vou esperar o anúncio da Grayscale, que eu acho que é a parte mais importante. Quanto mais o preço subir e chegar próximo aos 32 mil dólares, mais interessado em fazer outra parcial eu vou estar, certo? Porque é uma região de resistência e o preço já está subindo há bastante tempo. Mas, como a gente está conseguindo se manter próximo aos 30, acima dos 29 e está meio que preenchendo essa rejeição, essa vela gigante que a gente deixou aqui, essa sombra gigante, isso mostra que parte das pessoas que entraram no FOMO, se não todas elas, e que queriam vender, conseguiram aparentemente vender. As ordens de venda já foram preenchidas, o que diminuiu relativamente a pressão vendedora e aumenta a probabilidade do que? Fazer fundos ascendentes. É justamente nesse fundo ascendente que eu vou estar aproveitando para me posicionar de uma forma um pouco mais agressiva, justamente porque a gente teve uma retração muito grande ao longo dos últimos dias, a gente teve uma alta muito grande ao longo dos últimos dias, o que invalidaria mais queda e, consequentemente, se a gente fizer um fundo ascendente, a gente capta ainda mais compradores para estar criando uma base de preço e, quem sabe, romper os 32 mil dólares. É muito importante que o gráfico hoje ele feche acima aí, pelo menos próximo aos 30 mil dólares, tá? Isso já demonstraria uma bela de uma força compradora para esse final de semana e, consequentemente, né, a gente tendo fechamentos, a gente confirma um eventual rompimento de uma antiga região de resistência que agora pode virar suporte num eventual fundo ascendente, tá? Então acho que toda a análise é essa. Esse vídeo de hoje ficou até um pouquinho maior do que eu costumo fazer. Eu até falei um pouco mais rápido porque é muita informação para estar passando em pouco tempo, mas ainda assim, se for o caso, se tiver alguma dúvida, se ficou qualquer tipo de dúvida, você me fala aqui nos comentários, porque eu olho e respondo todos os comentários, certo? Tudo que você comenta aqui eu vejo, eu respondo, eu interajo. Então, se ficou alguma dúvida, pode falar aqui, ou então, se quiser, né, pode entrar aqui no grupo do Telegram, ele tá aqui, ó. Esse aqui é o grupo do Telegram que a gente troca uma ideia lá. Me segue também nas redes sociais e qualquer novidade eu vou postando para vocês, beleza? Então, no mais é isso. Tenha uma excelente sexta-feira, um ótimo final de semana e fica de olho porque ao longo das próximas horas poderemos ter grandes novidades com relação ao mercado de criptomoedas. Valeu, galera. Falou!